mercado financeiro não dorme. E o RI está em constante transformação para acompanhar esse ritmo. Desde o surgimento de pautas de ESG, a integração com a parte estratégica, planejamento estratégico das empresas, o uso de IA, que está transformando aqui a rotina do RI. Então vamos lá, o profissional de RI está em constante transformação. Por isso que eu tenho um mega orgulho de trazer 2 mulheres que são referências no mercado, para trazer um pouquinho do background, da experiência delas, para compartilhar com vocês aqui no podcast Conexão Híbrido com o Mercado. Então muito obrigado, Lícia Rosa e Roberta Varela, por estar aqui com a gente. Começar contigo, Lícia. Se apresenta aqui para quem não te conhece. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir e ter essa conversa bacana sobre carreira em RI. Bom, eu comecei a minha carreira, eu sou formada em administração pública, tenho uma pós em sustentabilidade e eu comecei a minha carreira em 2010, na área de relações com investidores da Redcard. A gente teve o fechamento de capital, tive a oportunidade de fazer o fechamento de capital de uma companhia de novo mercado, foi bem interessante. Fiquei 10 anos no Itaú e estou há 3 anos na Itaúsa, então já faz algum tempinho aí que eu tô na área, mas sempre aprendendo bastante, muito feliz. Show isso. E você, Roberta? Bom, prazer, obrigada PH aqui por nos convidar aqui para esse bate-papo com a Alicia também. Eu sou engenheira química de formação, mas tenho pós-graduação em administração. Comecei na área de RI na Braskem em 2009, mas depois de Braskem passei por várias outras empresas na área de relações com investidores, como Marfrig e Nexa. E estou muito feliz de estar podendo contribuir agora aqui um pouco mais com a turma, trazer a nossa experiência, Acho que para esse pessoal que está começando, se engajando na área, acho que é um mercado que tem muita oportunidade, Hoje, como conselheira do IBRE aqui, então fico feliz em poder estar contribuindo com todo mundo que está ouvindo esse podcast. Eu tô mega empolgado com essa... Acho que é sempre uma nova fase aqui do IBRE e vendo com gente com energia tão forte aqui para a gente trabalhar a parte educacional e ser referência, isso é muito legal. Lícia, ia começar com você. Tem uma série de perguntas que a gente foi recebendo, que eu adoro aqui, mas é para pegar dicas práticas. Eu acho que é o mais legal aqui no bate-papo. Mas a gente fala que o RI fala com várias personas. A gente está falando um pouco disso no Itaúsa. Você tem quase 1 milhão de investidores pessoas físicas. Tem a parte do institucional. O que muda na narrativa aqui, na linguagem, para cada público que vocês conversam no dia a dia? Tá, bacana. Acho que, em primeiro lugar, é muito importante o RI entender sobre o negócio, a estratégia da empresa e saber como vai comunicar com cada público. Acho que, como você falou, acho que a gente tem estratégias diferentes para cada público, mas a mensagem é consistente, A narrativa... Ela pode ser adaptada à linguagem e à comunicação, mas o que a gente quer reforçar como companhia, acho que isso é super importante, Então, para falar com o acionista pessoa física, a gente tem que ter uma linguagem mais simples, mais próxima. Os canais são diferentes, A gente usa bastante redes sociais. Boa. E como falei, é uma coisa muito mais simples. Para investidor institucional, eu acho que a conversa é bem outra, é bem mais técnica. A gente tem que estar conhecendo muito do negócio, Conhecer da parte de finanças, da análise do resultado, do cenário macro. Acho que tem essas diferenças, assim, no geral. Vocês têm uma coisa que eu adoro da Itaúsa, que é o formato do call. Como vocês chegaram nessa super produção aqui, mas é super, super bacana. Não, é super bacana. Eu acho que começou na pandemia. Olha que legal. Na reunião pública anual da Itaúsa. Acho que foi a primeira que foi 100% online, desde o começo do início ali da pandemia. E a gente tinha, naquele momento, um crescimento muito grande da base acionária de pessoa física da Itaúsa. E aí a gente falou, precisamos nos comunicar muito de forma mais assertiva com esse público, E aí acho que foi super importante. O nosso CEO, ele é muito próximo desse público, acho que isso faz toda a diferença. A administração toda é muito próxima e dá importância, acho que isso é muito importante. Então, a gente tentou fazer um formato mais simples, ao vivo, espontâneo. É ao vivo. Olha que legal. Desde então. E aí, as reuniões de resultado também elas são semestrais, não precisa ter todo o trimestre, que isso também acho que é interessante, Porque a companhia tem um olhar de longo prazo, como holding, acho que isso é mais possível, Então, foi isso, assim, acho que adaptar a linguagem para esse público, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de esquecer dos analistas e dos investidores institucionais, Então, a gente também, desde que eu entrei em 2020, a gente começou também a trazer a parte do Q&A, envolver mais os analistas, priorizar. Então, na parte de
call de resultado, a gente apresenta mais rápido o resultado, de forma mais dinâmica, né, para não perder o tempo, e foca no Q&A, prioriza os analistas e captura a pergunta dos acionistas, pessoa física. Então, um pouco de tudo, assim, né? Mas fica interessante. E contigo, Rui, sei que você tem um background muito forte no institucional. Como que é essa visão agora mais voltada para o institucional aqui na comunicação? Mesmo sendo institucional, né, quando a gente coloca institucional num pacotinho, separa institucional e física, você também tem que entender quem que é o seu investidor institucional. Legal. Porque o mesmo institucional, você tem perfis distintos, seja em termos de Brasil, ou quando você vai pegar um investidor estrangeiro. Então, qual que é o tipo de preocupação, né? Então, por isso que a gente fala, né, trocando o que a gente estava trocando antes um pouco, a importância, né, estratégica da área de relações com investidores. Porque você tem que entender o perfil do seu investidor institucional também. Você tem investidor que quer ser um investidor que ele busca só dividendos constantes, tem investidor que ele procura crescimento, então vê valorização no preço de ação. Você tem acionista que é de curto prazo, você tem acionista mais de longo prazo. Então, entender o momento da companhia, entender a base acionária é fundamental. E daí, é como a Alicia colocou, o desafio é o quê? Você tem que mandar a mesma mensagem para perfis distintos. Então, como é que você consegue fazer isso, né? Demonstrando geração de valor. Então, é muito bacana isso. Então, assim, eu brinco que eu falo assim, acho que o profissional de RI é uma arte. Né? Porque toda hora você também tem que estar se adaptando e você tem que estar trazendo a mensagem da companhia. E tem um lado total de geração de valor ali, né? Para os acionistas da companhia e os potenciais novos acionistas, né? Dica prática, Alicia, como que o RI pode ajudar o manager na preparação de um call, de um roadshow? Eu acho que, primeiro, trazendo os principais pontos de preocupação, né? Acho que quando a gente interage como RI, com os investidores, com os acionistas, quem sabe mesmo, né, o que eles estão interessados em saber, né, qual é a preocupação, é o RI, né? Deveria ser o RI esse papel. Então, acho que é super importante o RI já sinalizar. Olha, a gente imagina que eles vão perguntar isso ou aquilo, né? Acho que as mensagens que a gente precisa reforçar são essas. E, às vezes, não só a mensagem, mas até provocar a administração, né? Que é o papel do RI mais estratégico, né? Então, pegar esse feedback do investidor e trazer para o management com transparência, né? Eles trazem bastante feedbacks provocativos, né? Acho que é super importante a gente levar para dentro, né? A discussão. Nessa preparação, tem uma pergunta que eu sempre recebo, que eu vou jogar para você a bomba aqui, mas é gestão de expectativa. Sei que é um grande desafio do RI. E se a sua empresa, por exemplo, não tem uma política de guidance, como você consegue fazer para fazer uma gestão de expectativa eficiente no RI? É só pergunta fácil, eu já te falei. Caramba. Só solução. Só solução aqui, sem preparação aqui, meu Deus. Não, eu acho que a principal, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter ciência. A gente sabe que a gente vai errar em termos de planejamento, né? Eu acho que, né, sendo bem transparente aqui, o real, você sabe que você tem uma orientação, mas você fala assim, planejamento. Pode ser que aconteça ou não, mas eu acho que como você se adapta rapidamente à questão de cenário, né? Acho que ali você tocou uma parte importante. Poxa, a RI tem que entender de macro, a gente tem que entender de finanças, você tem que entender de tudo. Então, para mim, gerar expectativa, você vai falar, eu acho que tem curto e longo prazo. Então, eu sempre gostei muito de utilizar o call de resultados até para a gente já trazer, ou no relatório ou no call, eu já trago uma visão mais macro, uma visão mais de longo prazo e o que a gente espera no curto prazo. E você vai gerindo, né? E lembrando que o RI, você não fala de resultado, né? Quando você tem os calls ali, você vai direcionando e guiando os analistas, os investidores, mas eu sempre tentava fazer um link do que está acontecendo em termos de macro e relembrar se de repente, você tem um comunicado, você tem uma parada, ou aconteceu alguma coisa, trazer esses lembretes para quando os analistas também estão fazendo a sua atualização de modelo, seja no curto prazo ou no longo prazo, quando você tem, né, trabalhei em empresa de indústria, que você tinha aquelas paradas de longo prazo, lembra que daqui 1 ano ou 2 anos você vai ter. Então, como é que você reflete isso no modelo? Então, eu tentava gerenciar com base em dados, né? Então, com isso, você consegue, apesar de não dar guidance, você está qualitativamente, eu estou contribuindo com um monte de informação e o analista está colocando ali em termos de números. Então, acho que se eu tivesse que falar assim, como gerir, era realmente trazer o cenário, relembrar constantemente o cenário. E o cenário pode mudar.
Então, por isso que eu brinco assim, a gente planejou, pode acontecer. Cara, e se o cenário mudou? O que traz? Mas daí você traz essa informação também para eles. Lembra que isso alterou, que isso aconteceu. Então, você vai trabalhando de maneira contínua, né? Eu acho que, e para mim, assim, o RI ele tem que ser muito proativo. Então, você sempre tem que estar muito perto do que está acontecendo, né? E acho que você fazendo isso, você vai administrando e vai gerindo as expectativas e com isso você vai reduzindo a dispersão. A Rô, ela vem de um background de indústria muito forte. Você tem o varejo pulsante aqui na sua mão. Setor financeiro também, E como que é isso? Porque eu sei que na indústria você faz um planejamento, se você erra para ajustar a rota, é uma velocidade. O varejo, ele tem uma dinâmica diferente. É uma dinâmica, Acho que o varejo é um setor bastante sensível ao cenário macro, né? Então, eu acho que o papel do RI é reforçar essa mensagem, né? Acho que somos sensíveis ao cenário macro e dependendo de como está o cenário macro, como que a gente normalmente se comporta. Acho que é um pouco disso também, o papel de RI, né? Então, se o cenário for esse, a gente vai fazer assim. Se for assado, vou fazer... eu acho que isso ajuda o mercado a já precificar e reduzir a volatilidade até do preço da ação, né? Acho que isso é uma coisa importante. Adorei. Olha, é muita pergunta que eu não crio, hein, gente? Eu recebo e só estou jogando para vocês aqui. Eu sou um mero... aqui, o WhatsApp. Aqui eu recebi muita pergunta de gente falando assim, nossa, PH, nem divulgar os resultados, os analistas já estão me chamando no WhatsApp. Como que é essa conversa informal no RI que é feito aqui? Quando você divulga, se meu modelo está certo, até para equalizar um modelo de um analista que ele está buscando, não um guidance, mas um sentimento seu para ajudar na modelagem. Não, perfeito. Bom, tem alguns analistas até compartilham o modelo, tem outros que não podem compartilhar o modelo, né? Então, às vezes você não está tão claro, às vezes, em termos não de dúvidas ou o que precisa, entre aspas, ser ajustado. Mas eu volto a pegar no ponto que eu coloquei. Então, assim, é tentar qualitativamente o que está acontecendo. E, de novo, né? Sempre, a cada trimestre, a gente tentava já passar a mensagem da expectativa de curto e longo prazo. Então, o que eu faço? Com isso, eu tenho 3 meses trabalhando para adequar aquilo. Olha, estou dentro daquela expectativa que, de maneira geral, eu falei para o mercado, porque daí eu não estou dando uma informação privilegiada para um analista. Eu trago o call de resultado, no qual é público, está gravado. Quem pôde participar, participou. Quem não pôde participar, vai ouvir a gravação ou tem a transcrição ali. Então, com isso, você vem aqui, ajuda o analista a estar refinando. Então, é um refinamento que a gente ajuda em termos de RI. Claro que às vezes cada um tem uma visão. Quantos analistas às vezes a gente não ouve que ele fala assim, olha, eu sou obrigada a usar um cenário macro do meu economista, que é diferente às vezes do cenário macro que a gente está acreditando. Então, aquilo ele vai ter que seguir, automaticamente vai ter um número ali final que vai ser diferente da nossa expectativa, né? Mas como a gente vai gerenciando isso e entendendo. Então, por isso que eu falo, é muito importante você estar próximo, porque apesar, às vezes, da gente não ter um modelo do analista, quais são as suas premissas? O que você está considerando? E com isso, a gente vai conseguindo direcionar, fala, por isso que sua visão, de repente, ou é igual a minha, ou é diferente da minha, ou você tá... Não diria acima ou abaixo, eu sempre uso o quê? O consenso de mercado. Então, retomando, então você vai falar assim, não é a expectativa da companhia. Fala assim, olha, em termos de consenso de mercado, o seu modelo está alinhado ao consenso de mercado ou você está, olha, muito otimista ou muito pessimista? Os dois lados não são bons. Os dois lados não são bons. Isso é muito legal. Tem uma pergunta que me fizeram que eu achei muito engraçado, Alicia, que assim, como ela foi parar no RI? Porque é difícil você ver uma pessoa que fez a carreira lógica, né? Já eu entrei... Fiz economia, fui estagiário, analista, 1, 2, 3, 4, gerente. Exato. Conta um pouco da tua jornada aqui. Eu acho que o RI, a gente estava falando antes de começar, né? Não é uma carreira clássica que a gente tem na faculdade. Então, assim, como é que as pessoas chegaram no RI, né? Preparadas para trabalhar no RI? Eu acho que, como o RI é muito dinâmico, existem várias frentes que você tem que conhecer, que você vai contribuir e vai ser até mais estratégico, né? Principalmente finanças, acho que é super importante. No meu caso, eu era de M&A, aí eu mudei para sustentabilidade e eu fiquei muito focada na parte de reporte de sustentabilidade para mercado de capitais. Legal. E aí, essa experiência que me fez ir para a Redcar, na época que tinha entrado nos índices de sustentabilidade da Bolsa e o Dow Jones, e falava assim, meu Deus, como é que a gente faz agora, né? e aí, eu fui para a área de RI, porque era uma coisa só, não tinha uma área de sustentabilidade, era no RI que a gente ia atuar com esse tema. E, no fim, eu fiquei, assim, 70% relações com investidores, 30%
sustentabilidade e depois só fui crescendo e aprendi muito, né? Um pouco do que a gente estava falando, né? Acho que entrei contribuindo com esse tema de sustentabilidade e aprendi muito sobre a empresa, né? E gostei muito, acho que esse perfil analítico, acho que foi o que deu match, né? Acho que é muito, assim, importante ter um perfil analítico e, ao mesmo tempo, de relacionamento, porque a gente interage com muitas áreas da companhia e com o investidor, com o acionista, então tem que gostar de falar, de conversar, de se comunicar. Então, acho que foi um pouquinho do perfil que deu certo, assim, não imaginava que ia trabalhar na área de relações com investidores, nem conhecia, então, interessante. E você, uma engenheira química. Na área de RI. Eu acho que também, assim, é diferente, né, mas similar de não esperar estar ainda caindo na área, né? Meu background, antes de relações com investidores, era mais a parte de planejamento estratégico, inteligência competitiva, e também trabalhei em banco, na parte de M&A, então tinha o background financeiro, né? E acabou tendo uma oportunidade de ir para a área de relações com investidores quando eles, dentro da Braskem, de buscar alguém no mercado, daí de repente acabou não dando certo o fit, preciso de uma pessoa que entende de negócio ou de finanças, poxa, mas eu não entendi essa parte regulatória de RI, né? Então isso se aprende. E realmente foi uma questão de aprender daí depois essa parte regulatória. Então acho que como a Alicia bem colocou, acho que essa parte de análise crítica, né, que as pessoas, acho que você pode aprender, mas eu acho que pode ser muito da pessoa também, de aceitar ou não, né, aquela resposta. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, curiosa. Então, acho que isso é fundamental, em termos de curiosidade também, né? Porque eu falo assim, o profissional de RI, eu falo, a gente tem que conhecer várias áreas, mas ao mesmo tempo pode ser que você não seja especialista em alguma área, e você também tem aqueles momentos que, em que momento eu peço ajuda e falo, esse daqui é um detalhe do detalhe, eu vou precisar trazer alguém que realmente é especialista na área. Então, o medo de, olha, eu não sei e vou buscar esta informação, acho que também tem que ser a característica de um profissional de RI. Porque com isso você ganha credibilidade, você tem, assim, você está sendo transparente, né, para os seus acionistas, seja para o analista. Então, assim, é constante, né? Eu acho que essa troca de RI é constante também para dentro da companhia, né? Porque eu acho que a gente tem um papel educador, não só externamente, mas eu acho que internamente também. Então, como que a gente lida com os nossos stakeholders ali, internos, né? Então, esse papel, né? Eu vejo muito o papel da RI também, que a gente traz essa parte da comunicação de fora para dentro, em todos os níveis da companhia. Mão dupla, né? É mão dupla. Outras competências, Alicia. Acho que uma coisa que você fala que eu acho super importante é dominar o teu modelo de negócio de uma forma bem profunda, e sempre que precisar de ajuda, peça ajuda. Não tem nenhum problema pedir ajuda. Que outras competências as pessoas têm que desenvolver nessa jornada? Eu acho que gostar de números, porque... Gostar de números e pessoas. Exato. Um pouco de tudo, né? Mas eu acho que gostar, né, de analisar resultado, analisar balanço, acho que para atender o investidor com qualidade, o investidor experiente, até para crescer profissionalmente, acho que abre portas, né, também dentro da companhia, na carreira. Acho que isso é super importante, porque não adianta a gente só comunicar sem ter consistência, né, e profundidade. Acho que assim, o RI é muito... exigido disso. Às vezes o management, ele tem a visão estratégica, mas ele não precisa entender com detalhe, do detalhe, cada coisa. Perfeito. E o RI tem que apoiar nisso. Então, por isso acho que é importante, né, a gente ter esse relacionamento com as áreas, buscar informação com curiosidade, tentar se aprofundar, é bastante desafio. Acho que por isso que a gente fica tanto tempo na área, assim, né? Porque a gente está sempre aprendendo coisas novas. A rotina é diferente, não tem rotina quase. Eu acho isso, acho que essa vontade de aprender é fundamental, assim. Tem um superpoder aqui, que vocês não falaram. Agora eu quero que vocês peguem um chapéu do IBRE para contar de um poder chamado networking. O que vocês acham e como que o IBRE pode ajudar esse profissional hoje? Nossa, acho que muito, né? O IBRE, que é um instituto que promove, né, o profissional de relações com investidores, a troca, o aprendizado. Acho que a gente tem que sempre lembrar, né, que o objetivo do IBRE é incentivar o aprendizado, a troca, né, entre os profissionais da área. Então, eu vejo o IBRE realmente como uma organização que permite esses encontros e são muito ricos. Desde que eu comecei a trabalhar na área de RI, eu conheço o IBRE, eu interajo, eu falo assim, gente, que incrível. A gente está sempre se conhecendo, né? A gente se conheceu através do IBRE.
E relacionamento é tudo, assim, a troca de experiências, fazer benchmark, isso é fundamental, né, para a gente, como RI também, se desenvolver, buscar melhores práticas o tempo todo, né. Não, e acho que complementando aqui a Alicia, né, o que eu vejo também, né, tô em RI desde 2009 e o próprio Instituto evoluindo, Isso né, é legal. com essa necessidade que a gente vê do mercado atual e tudo, né? Então, uma coisa que a gente estava até comentando antes, eu falei, logo quando eu entrei em relações com investidores, que nem você tinha o guia prático do IBRE, a gente seguia toda essa parte de site e tudo, mas uma coisa super bacana que a gente vai ter agora, que as inscrições já se encerraram, então quem não se inscreveu só o ano que vem, né, vai ser o programa de mentoring. Então, eu vou estar coordenando o programa esse ano, né? Então, o Eduardo me passou bastante. Então, tem um belo desafio aí pela frente. E quando eu entrei em RI, a gente não tinha isso. Então, olha a oportunidade de estar aqui, de repente, atuando comigo, com Lícia, né? Outros mentores ali, e a gente está podendo passar o que a gente viveu na prática, né? Então, assim, são alguns anos já em RI, tenho certeza que todo mundo passou por momentos mais desafiadores aqui, né? Então, a gente trazer também esse tipo de troca para esse pessoal mais novo, e acho que e tentar passar, de fato, assim, esse RI estratégico, né? RI não é uma área que a gente só divulga resultados trimestralmente, né? Eu falo, não é uma fotografia. A gente tem um filme. Então, como é que você vai gerindo esse filme, né? Então, a meu ver, né, fazendo um paralelo, você fala assim, o RI é quase assim, o diretor aqui, né? Desse filme que tá indo. Então, assim, você não vai ser o protagonista, mas você vai estar dirigindo aqui atrás, né? Então, eu acho que esse ponto aqui vai ser super importante. Então, assim, a gente vai ter, né, o IBRE, vamos ter o mentoring aí, e espero que o pessoal fique feliz, assim, com essa turma de mentoring que a gente vai estar tendo esse ano. Final de agosto tem evento, não tem? Final de agosto tem o grande encontro de relações com investidores, o maior encontro de relações com investidores do mercado de capitais brasileiro. Eu adorei. Dia 24 e 25 de agosto, não percam, gente. Vai ser bem interessante, a gente está com uma programação super rica, trazendo pessoas muito legal esse ano. Interessantíssimas, né? Você sabe. Muito legal. Então, acompanhem no site do IBRE com mais detalhes aí da programação também. Eu acho que a maior beleza aqui dessa profissão é as pessoas se conectarem e terem a chance de aprenderem com outras pessoas que já passaram por problemas, que podem ajudar muito aqui a jornada. Com certeza. E eu acho que o IBRE funciona muito bem com esse conector de mentoria na prática, de ter um encontro para networking. Cursos, os né? cursos de são muito legais. inteligência artificial também. Eu tive a oportunidade de fazer um. Glaucia, abril, assim, sabe? Acho que foi super importante com a Glaucia. Ainda tá tendo, tá né? Tendo, acho que ela faz sempre. Ela é fera, ela não para. Não percam, gente, os cursos de inteligência artificial para RI. Eu gosto muito de fazer bate-bola. Bora. E vocês vão ter que ser mais sucintas possíveis. Mas vamos lá. Algumas coisas são fáceis, outras são difíceis. Mas um indicador que você nunca pode deixar de acompanhar no RI. É bem fácil a pergunta. Né? Da pessoa que tem uma matriz de... ROI. Faz todo sentido. Uma habilidade, a gente já falou muito sobre isso, mas são perguntas que a gente foi recebendo. Qual a habilidade principal hoje do profissional do RI do futuro? Nossa, hoje do profissional do futuro, muito louco. Eu gosto do escutar. Escutar, ótimo. Gostei. Saber não só perguntar, mas saber escutar. Saber escutar. Eu adorei. O maior mito de RI. Esse eu já sei. Eu tenho uma... Você tá mais rápida. O maior mito de RI é viajar, né? Tipo assim, vida boa. Você tá nas conferências, vida boa, só passeando. Então, o maior mito de RI é o passear. Mito de RI. Tem isso e quando alguém te pergunta o que você faz, eu faço RI, eu falo, me dá uma dica de investimento. Não, não, gente. Exato, não sou assessor de investimento, é bem diferente. Acho que vocês falam de IA, mas assim, o que vocês acham que tem de a maior tendência? Sem falar de tecnologia, porque tecnologia não tem jeito. Acho que a forma de fazer o call mudou, a forma de se comunicar com os públicos mudaram. Mas o que vocês veem de, talvez, a maior tendência aqui para o pessoal se preparar para o futuro? Difícil essa. É difícil. Eu acho que a velocidade, né? Boa, a velocidade da informação é muito mais rápida. Então, acho que a contribuição do profissional, seja qual for a área, é essa parte estratégica, né? Esse pensamento crítico. Boa. Trazer o humano, né?
É a conexão. É a conexão. Acho que você tocou super bem, porque você fala assim, cada vez mais, né, com a facilidade de tecnologia, você vai ter mais informação. Então, quando você falou lá atrás também, essa parte não só o pensamento estratégico, mas a análise crítica, que você vai ter que filtrar a informação. Né? Porque eu falo assim, tudo bem, você pode ter um monte de coisa que te ajuda, mas você tem que saber fazer o prompt. Então, a curadoria virou mais importante que a geração. Então, eu acho que isso é bem bacana. Com a velocidade de informação, o que de fato também é importante, porque, né, pensando assim, ó, do lado profissional de RI, às vezes você tem analista, que ele é específico no setor, mas quando você vai fazer, às vezes você vai num fundo de investimento, aquele analista de buy side, ele vai estar vendo um monte de empresa. Você tem um monte de informação. Então, qual que é a informação melhor que eu estou filtrando que vai atingir aquela pessoa? Então, né, não necessariamente você provê-lo de um monte de coisa vai adiantar. Você tem que saber o que você está provendo de informação. Então, você tem que ser certeiro. Então, assim, essa parte estratégica do RI é fundamental. Eu sempre gosto de deixar um bom livro ou uma boa frase. O que você daria de compartilhar? Seja um livro ou uma frase que você gosta? Ou as duas coisas também. Um livro ou uma frase. Eu gosto da Brené Brown, que ela fala muito sobre a vulnerabilidade, né? E que a coragem mora na vulnerabilidade. Então, quando a gente fala sobre comunicação, capacidade de comunicação, de falar em público, acho que como uma habilidade para a área de RI, eu indicaria esse livro. Legal, vulnerabilidade como algo positivo, né? Eu gostei também, muito bom. Não, legal. É que, assim, eu não comecei a ler ainda, mas, assim, vou ler. Daí é um livro associado a tênis, porque eu gosto de jogar tênis. Isso que eu ia falar, que é diretora de uma associação de tênis. Olha só. Então, eu gosto de jogar tênis e tem uma amiga nossa que ela recém lançou um livro, a Daniela Bon. Então, é tênis, é tudo de bom, é alguma coisa. Então, assim, foi essa semana. Então, porque justamente que eu acho que, assim, também a gente aprende muito em termos de quadra, essa questão de tomada de decisão rápida que o tênis te demanda. Né? Então, fazer esse paralelo também com o nosso dia a dia. Então, assim, não li o livro ainda. Depois, da próxima vez, quando o PH convidar a gente, eu falo do livro, mas é essa associação ali do tênis, do esporte com a vida, né? E eu acho que, assim, não só tênis, mas como vários outros nos ensinam muito questão de disciplina e tudo mais. Então, eu gosto bastante. Mas depois, na próxima, eu trago a minha percepção sobre o livro. Eu lembrei de um muito bom também, da Tamara Klink. Os 2 últimos livros dela, das expedições que ela tá fazendo sozinha. Que legal. Nossa, que legal. Isso é muito legal. Então, para as mulheres aí do mercado também, acho que é super bacana, assim, uma mulher que ficou isolada tanto tempo no inverno. Como ela conseguiu passar por isso. Várias lições, assim, muito bacanas pra gente refletir. Também sou tenista. Eu recebi um livro também que eu não li ainda, que é o Bate-Bola com o Marcelo Meyer. E ele foi o treinador do Meligeni e ele fala... Eu fui lá no lançamento do livro e ele estava falando muito disso, de como o tênis ou qualquer esporte ajuda a gente nas carreiras, porque é uma série, várias tomadas de decisões que tem que fazer ao longo de uma partida ou da tua jornada. E quem se prepara e tem a parte física e a parte mental muito bem afiada, acaba performando super bem, esquecendo os erros e indo para a próxima bola. É isso mesmo. Pode ser rei, Aprendemos ontem com a Copa também. Nem me fala, tô de preto hoje aqui, estou de luto. Frustração, expectativa. Mas daqui a pouco eu tô com a estrela lusitana no peito aqui, vai Portugal. Eu não tenho palavras para agradecer vocês aí pelo tempo aqui com a gente. E para finalizar, uma frase, principalmente para as mulheres que admiram vocês, acho que ter boas referências no mercado é sempre incrível. Vou deixar a última palavra para vocês e aqui um agradecimento. Pode ir contigo, Rô. Bom, PH, obrigada mais uma vez aqui. E assim, gente, a gente tá ali no IBRE, né? Continua o que precisar. Eu acho que esse canal de comunicação que o IBRE tem também, via WhatsApp, tudo para quem participa do IBRE. Então, assim, somos ali uma fonte aberta. O que precisar, conte conosco. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. PH, é um prazer estar aqui, poder contar a história. A gente também sempre aprende, né? Com o pessoal que chega aqui, que vem com ideias novas. Então, continuem curiosos. Eu acho que esse é o caminho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado assim como eu. 2 mulheres incríveis, 2 referências, 2 profissionais ótimas aqui. Acompanhe aqui o IBRE, a conexão com o mercado. Sempre trazendo gente de referência para trazer networking, trazer conhecimento e educação para vocês. Acompanhem o IBRE e até o final de agosto no encontro. Obrigado.